Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Chegou a hora! É hora do Royal Rumble 2026. Provavelmente o pay-per-view que é o favorito da maioria dos fãs de luta livre do mundo. Se vocês quiserem saber as minhas previsões para esse show, quem eu gostaria que vencesse, quem eu acho que vai vencer, qual vai ser as minhas previsões para as duas lutas de Royal Rumble e para as outras duas lutas que terão um impacto muito importante na companhia, assista esse vídeo do começo ao fim porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para alavancar o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, porque a gente quer chegar à meta de 25 mil inscritos até 31 de dezembro e a gente conta com vocês para isso. E também não deixe de sentar o dedo no like para forçar o algoritmo do YouTube a divulgar o nosso vídeo, beleza? Então vem com a gente para a prévia completa do Royal Rumble 2026. Um show que, olha, o card tá completamente surpreendente. São 4 lutas, 2 Royal Rumbles, existe até um boato na gringa de que talvez a WWE esteja pensando em fazer o Royal Rumble também em 2 noites. Eu não reclamaria, porque eu acho que daria para colocar mais lutas e dar mais destaque para os Royal Rumbles. Mas enfim, teremos 2 lutas e os 2 Royal Rumbles, e a primeira luta que nós vamos conversar é sobre Drew McIntyre e Sami Zayn. Essa luta aqui, se a gente tivesse ouvido falar um mês atrás, a gente falaria, pô, é uma luta legal, uma luta de rivalidade, Sami Zayn vai estar ali lutando para ter uma vitóriazinha, né, ali no seu público, na Arábia Saudita, e o Drew McIntyre é o oponente perfeito para isso, tudo mais. Só que esta luta ganhou uma grande surpresa, que é o fato de que o Drew McIntyre derrotou o Cody Rhodes no último dia 2 de janeiro, 2? 9, dia 9 de janeiro, numa luta de Three Stages of Hell, e ganhou o campeonato indiscutível da WWE. Sim, estamos vivendo numa era em que Drew McIntyre é o campeão da WWE. E o seu primeiro adversário vai ser o Sami Zayn que ganhou um torneiozinho que aconteceu no SmackDown. Aconteceram 4 lutas classificatórias, os 4 vencedores se enfrentaram numa luta de 4 fatais, e aí o Sami Zayn ganhou. Primeiro ele venceu o Ilya Dragunov na classificatória, depois ele derrotou Damian Priest, Trick Williams e Randy Orton na luta de 4 fatais para poder ganhar a chance de disputar o título contra o Drew. Cara, quando eles anunciaram o torneio, eu já sabia que o Sami ia vencer. Exatamente pelo fato de que o show é na Arábia Saudita e o Sami Zayn ele tem ascendência síria, né? Ele não é da Arábia Saudita, mas existe uma afinidade ali cultural entre os povos árabes. E ele foi meio que abraçado e adotado pelo povo da Arábia Saudita como seu. Tá? Então, o Sami basicamente vai estar lutando em casa. Essa é que é a verdade. E esse tipo de luta é aquela luta que você... Se você conhece um pouco os traquejos da WWE, se você conhece um pouco os padrões da WWE, você já sabe o resultado. Primeiro, o Drew acabou de ganhar o campeonato. Essa é a primeira defesa dele. Dificilmente a WWE faz com que um campeão mundial perca o título na primeira defesa. É muito difícil mesmo, tá? Além disso, nós temos uma situação em que o desafiante vai estar lutando em casa. E geralmente, quando um mocinho está lutando contra um vilão, com o vilão como campeão, na sua terra natal ou numa terra de afinidade, o mocinho perde. Para que o vilão ganhe e se aproveite das vaias e da fúria do público para alimentar ainda mais a sua aura como rio. Então, nesse caso aqui, eu diria que é o resultado mais óbvio da noite inteira. Tá? Não tem muito o que discutir, apesar de que a plateia da Arábia Saudita com certeza adoraria ver o Sami Zayn campeão. Eu acredito que o Drew McIntyre sairá dessa luta como campeão. É o resultado que eu gostaria, tá? Porque, como vocês sabem, tá até no banner do canal, o Drew é o meu lutador favorito. Mas o Sami tá muito perto, é um dos meus lutadores favoritos na WWE. Eu não me importaria de ver o Sami como campeão mundial. Eu só não acho que vai ser agora, não acho que vai ser neste momento. Então, assim como eu gostaria que o Drew vencesse, a minha aposta é que Drew McIntyre sairá desta luta como ainda campeão mundial indiscutível da WWE. Campeão indiscutível da WWE. Agora vamos continuar falando sobre
Gunther e AJ Styles. Essa luta aqui é uma luta que também poderia ser uma luta normal, que a gente poderia ter uma luta de rivalidade, né? O AJ Styles falou que iria se aposentar em 2026, poderia ser o início da jornada dele de aposentadoria e todo mundo ficaria feliz com isso. Só que nesta luta, ela é uma revanche de uma luta que o AJ e o Gunther tiveram, que o AJ perdeu. O AJ pediu a revanche. A revanche por que foi solicitada? Porque o AJ fez o Gunther bater com o Calf Crusher, só que o Gunther bateu na perna dele, fazendo o AJ soltar o golpe. E a partir dali, o Gunther levou a luta com um Powerbomb fazendo pinfall. Nessa revanche, o Gunther deixou muito claro, ele não tinha interesse em fazer uma luta no Royal Rumble e depois entrar no Royal Rumble em si, porque ele iria querer vencer o Royal Rumble e ir para o Campeonato Mundial. E aí o AJ perguntou se ele estava com medo, o Gunther falou que ele não tinha nada para ganhar com essa luta, e aí depois ele pensou bem e falou o seguinte, olha, se você, AJ Styles, botar a sua carreira em jogo, eu enfrento você no Royal Rumble. E o AJ, depois de conversar com a patroa, acabou aceitando a estipulação. Então, essa luta, Gunther e AJ Styles, se o AJ vencer, ele será aposentado da WWE. Essa luta aqui, ela, se não fosse um pequeno detalhe burocrático, seria uma luta totalmente imprevisível. Tá? Por quê? Porque, na minha opinião, não faz muito sentido pro AJ Styles se aposentar no Royal Rumble na Arábia Saudita. Para mim, faria mais sentido que ele se aposentasse nos Estados Unidos, tá? Com os seus fãs, e não com os fãs de uma terra alheia. Agora, a grande questão aqui, a questão burocrática, é que o contrato do AJ Styles com a WWE vence em fevereiro. Né? O contrato vence em fevereiro. Isso significa que a WWE, para poder manter o AJ Styles na companhia, teria que estender o contrato dele. Isso acaba fazendo com que esta luta, de uma luta possivelmente imprevisível, se torne uma luta com um resultado mais ou menos previsível. A lógica diz que, depois de ter aposentado o Goldberg, depois de ter aposentado John Cena fazendo ele bater, que o Gunther estraçalhe o AJ Styles. Só que como ele teoricamente perdeu a primeira luta, era para ser uma luta imprevisível. Com essa questão contratual do AJ e com o fato de que o AJ Styles enfrentou o CM Punk pelo Campeonato Mundial na segunda-feira, numa luta que era para ser uma Dream Match, mas acabou não sendo, foi uma luta bem mais ou menos, eu realmente acredito que a gente pode estar olhando para a última luta de AJ Styles na WWE. É o que eu gostaria? Não. Na verdade, existe até uma saída para essa luta que permitiria que essa feud continuasse até a WrestleMania sem que nenhum dos dois perdessem a sua aura. E seria muito simples. O Gunther se encontrar em problemas durante a luta contra o AJ e resolver perder a linha e causar uma desclassificação, fazendo com que o AJ vencesse por desclassificação. Isso poderia ser feito de duas formas. Ou o Gunther estraçalhar ele no corner com o AJ preso nas cordas e o juiz resolver desclassificá-lo, ou então o Gunther pegar uma cadeira e dar na cabeça do AJ. Se bem que na cabeça não, porque a WWE não aceita mais cadeirada na cabeça, nas costas, né? O Gunther poderia pegar uma cadeira, dar nas costas do AJ Styles e isso faria com que o juiz causasse a desclassificação e o AJ venceria por desclassificação. O Gunther não perderia sua aura de monstro dominante, o AJ venceria a luta e essa feud poderia continuar até a WrestleMania pelo menos, que eu acho que seria o momento perfeito para o AJ se aposentar na frente de 70 mil fãs que o adoram e o idolatram. Assim, é o que eu gostaria que acontecesse. Eu gostaria que o AJ vencesse essa luta por desclassificação. Mas, considerando a questão contratual, considerando que o Gunther já bateu, entre aspas, na primeira luta, venceu, mas venceu roubado e que deixou ele fraco, infelizmente eu acho que essa será a luta em que AJ Styles irá se aposentar da WWE. Isso significa que ele vai se aposentar da luta livre? Não, porque o contrato dele com a WWE vai acabar agora. Mas ele pode assinar com a TNA e ali terminar na sua casa espiritual, no local onde ele fez o início da carreira dele. E ele lutando na TNA poderia até permitir a ele fazer outras lutas com a WWE por conta do acordo de trabalho entre WWE e TNA. Então percebam a jogada que a WWE poderia até continuar aproveitando o AJ, mesmo ele não tendo contrato com a WWE. Então a história poderia continuar. Tá? Então
Tendo dito isso, eu acredito que o vitorioso será o Gunther. Eu gostaria que o AJ vencesse por desclassificação, mas eu creio, e a minha aposta é que Gunther irá aposentar AJ Styles da WWE. Mas talvez a gente veja ele voltando a lutar na WWE com um contrato com a TNA. Agora vamos falar dos dois Royal Rumbles, né? Vamos começar falando do Royal Rumble feminino. E eu não vou só prever a luta, não. Seria muito fácil eu chegar aqui e dizer quem é que vai vencer. Porque o Royal Rumble, tanto masculino quanto feminino, assim, é um evento em si, não é só uma luta, né? Um espetáculo. São 30 lutadores, para quem não conhece as regras do Royal Rumble, são 30 lutadores e 30 lutadoras. Começam com 2 lutadores ou 2 lutadoras no ringue. A luta começa e eles se enfrentam. A cada 2 minutos no relógio, entra um novo lutador. Sai dos bastidores, entra no ringue. As eliminações da luta acontecem no modo da Battle Royale. Você pega o lutador, joga ele por cima da terceira corda. Se os 2 pés dele caírem, baterem no chão, ele é eliminado. Essa parte é importante. Já tiveram muitas situações no passado em que lutadores foram cara fora do ringue, mas os 2 pés deles não bateram no chão. E aí eles permaneceram na luta, tá? Essa situação ela continua até que o 30º lutador entre. Os lutadores vão se eliminando e o último que ficar no ringue sem ser jogado para fora do ringue, os 2 pés baterem no chão, se torna o vencedor ou a vencedora do Royal Rumble. E o grande prêmio do vencedor e da vencedora do Royal Rumble é desafiar o campeão mundial de sua escolha na WrestleMania. Tá? Isso vale para o campeão mundial masculino e feminino, o campeão da WWE masculino e feminino, e até mesmo o campeão da NXT. Já teve situação em que, por exemplo, a Charlotte Flair desafiou a Rhea Ripley, que era campeã da NXT no ano de 2020, tá? Então, vale tudo. A pessoa escolhe quem é que ela vai enfrentar como vencedora do Royal Rumble. Vamos começar entre as mulheres. O que eu vou prever? Surpresas que vão entrar na luta. Quem vai ser a lutadora que mais tempo vai ficar no ringue? Quem vai ser a lutadora que vai ter mais eliminações? Quem vão ser as 2 finalistas e quem vai vencer o Royal Rumble? E aí, na parte de quem vai vencer, eu vou falar quem eu gostaria que vencesse e quem eu acho que vai vencer. Sendo que pode não ser as minhas apostas lá na Império do Wrestling, porque, sinceramente, até o dia em que eu mandar a resposta para o Daniel Mizanin, eu não vou ter ideia dos vencedores. Literalmente, eu estou dividido nos 2 casos, tá? Então vamos começar aqui com o Royal Rumble feminino. E vamos falar sobre as surpresas que vão aparecer no show, tá? Eu não vou falar de muita gente mirabolante do passado, não, porque o Royal Rumble às vezes tem essas coisas, né? Principalmente feminino, pra gente como Michelle McCool, pra gente como... cara, já trouxeram umas lutadoras tão do passado, assim, bem longínquo, da Era das Divas e tudo mais, que simplesmente sair apontando e apostando, eu acho muito complicado, tá? Já teve Kelly no passado, já teve Michelle McCool, já teve Mickie James, Trish Stratus. Então, assim, sair apostando nessa galera pra aparecer é muito complicado. Porém, eu vou colocar algumas apostas com base no que eu vi recentemente. Eu acredito que algumas lutadoras da NXT vão aparecer nesse show. Todo ano aparece lutadora da NXT no Royal Rumble feminino, tá? E as minhas apostas são as seguintes. Primeiro, Lola Vice. Lola Vice, ela não apareceu no último show da NXT, não teve nenhuma menção a ela, exceto o fato de que ela vai enfrentar a Izzy Dame e a Tia Hale pelo Campeonato Norte-Americano Feminino da NXT na semana que vem, no dia 3 de fevereiro. Tá? Então, como ela não apareceu, ela não deu as caras, não falou nada, tudo me indica que ela viajou. Então eu acho que Lola Vice vai aparecer sim nessa luta. Ela pode até aparecer representando a AAA, porque ela tem atuado bastante na AAA também, além da NXT. A segunda lutadora que eu aposto que vai aparecer nesta luta da NXT é a atual campeã da NXT, a Jacy Jayne. A Jacy também não apareceu no show, tá? Teve um segmento entre a Zarya e a Tia Hale. Elas fizeram uma luta, e aí no final da luta a Fatal Influence veio pra bater de frente com elas, né?
E aí, quem é que veio? Vieram a Fallon Henley e a Lane Reed. A Jacy Jayne não veio, tá? Isso me indica que a Jacy pode sim ter viajado também para Riyadh, tá? Então, Jacy Jayne é a minha segunda aposta de lutadora para aparecer no Royal Rumble feminino. A terceira lutadora que eu aposto que vai aparecer no Royal Rumble feminino, que não apareceu no show da NXT, é a Sol Ruka. E no caso da Sol Ruka, inclusive, eu aposto que ela vai subir pro main roster, porque teve uma história no show da NXT aonde a Zarya, ela estava no telefone batendo boca com a Sol Ruka, perguntando onde diabos ela estava. E aí a Sol Ruka responde alguma coisa, a gente não ouve. E aí a Zarya fica irritada, pega a plaquinha da Sol Ruka do vestiário dela e arranca. Isso pode indicar que não só a Sol Ruka disse que está no Royal Rumble, como indicou que ela pode subir pro main roster. E daí veio a raiva da Zarya. E depois a Zarya teve uma interação meio engraçada com a Tia Hail, né? Então, assim, a tia meio que sugerindo pra Zarya para que elas tivessem uma dupla e tudo mais. Então, pode ser que a WWE esteja realmente tirando a Sol dessa história, migrando a Tia Hail para fazer uma dupla com a Zarya, e matando essa história, o que eu acho realmente um erro. Eu acho que eles deveriam finalizar essa história da Zarya e da Sol Ruka, com a Zarya tornando o Rio pra cima da Sol Ruka, estraçalhando ela antes da Sol subir. Mas o fato de que a Sol não apareceu no show da NXT me indica totalmente que ela deve aparecer no show, tá? Agora, lutadoras possíveis de aparecer no Royal Rumble. A primeira delas é a Blake Monroe. Por que a Blake Monroe? Porque ela apareceu no show, tá? Só que ela apareceu em dois segmentos de bastidores, tá? O primeiro foi essa conversa com a Nikita Lyons e o segundo foi um vídeo que apareceu quando a Jada Parker estava no ringue. A Jada derrotou a Nikita Lyons no ringue e depois da luta, quando a Jada estava comemorando, a Blake Monroe apareceu num vídeo falando com a Jada, só que tinha toda a cara de ser vídeo gravado. Então, se o vídeo da Blake foi gravado, esse segmento de bastidores também pode ter sido gravado com antecedência. E isso poderia indicar que a Blake deve aparecer sim no Royal Rumble. É um pouco menos provável do que as outras, porque a imagem dela apareceu no show, ao contrário das outras três. Mas é o que eu falei, pode ter sido gravado justamente para despistar os fãs e surpreender a gente quando ela aparecer no Royal Rumble. E também tem uma lutadora que, assim, todo mundo estava achando que poderia aparecer, mas no Royal Rumble, porque o nome dela apareceu nas propagandas lá. Só que essa lutadora apareceu fisicamente no show, então teria que ter algum voo saindo de Orlando para Riyadh, levando lutadores da NXT que apareceram no show de terça. É impossível? Não é, tá? Só que a gente sabe que já tem alguns voos levando pessoas da WWE para Riyadh, então essa galera teria que ir num voo posterior. Essa lutadora é a Tatum Paxley. A Tatum Paxley, ela estava no cartaz, eu até mostrei isso no Notícias da Luta Livre recente, quando falava de um cartaz de propaganda lá de Riyadh que tinha a cara do Obafemi. No mesmo cartaz eu mostrei que tinha a Tatum Paxley lá, tinha um rostinho dela. Então é uma lutadora que é muito interessante, ela tem uma história, a gente já falou isso várias vezes, com a Lara Valkyria e com a Bayley, pronta para ela se juntar às duas. E eu acho que a gente pode ter essa surpresa sim durante o show, até uma interação da Tatum com a Lara Valkyria durante a luta, tá? Só que aí, no caso dela, ela teria que ir num outro voo em separado. Além dessas 5 lutadoras, a única lutadora que eu vejo assim com alguma possibilidade de aparecer de forma surpreendente na luta, e que se ela aparecer vai gerar a maior comoção da luta, a maior vibração da luta, o que não significa muita coisa, porque o público da Arábia Saudita não é muito fã das lutadoras da WWE, é a Paige. Tá? A Paige que postou recentemente vídeo dela treinando no ringue com uma amiga, e isso poderia ser um indicativo de que ela estaria se preparando para poder voltar à WWE durante o Royal Rumble. Isso não significa que ela ganharia um contrato novo, já tivemos casos no passado de lutadoras que voltaram só para o Royal Rumble, mas com certeza a aparição da Paige depois de tanto tempo certamente iria causar uma comoção, um frisson nas mídias sociais. Então eu acredito que a Paige é uma grande possibilidade de estar aparecendo aí no Royal Rumble se acontecer de fechar o contrato, tá? Pelo menos assim, das lendas vai ser a que vai ter o maior impacto. O Trish Stratus já apareceu em outros Royal Rumbles aí, Mick James também já apareceu.
Outras lutadoras eu acho que não teriam tanto impacto assim. Eu acredito que a Paige, quando aparecer, vai causar um frisson aí, tá bom? Então ela é uma lutadora que eu prevejo aí que pode aparecer. E uma última que eu lembrei agora, que eu não citei no vídeo de notícias e que possivelmente pode aparecer por causa de uma situação que aconteceu no show da NXT, é a Kendall Gray. A Kendall Gray, ela estava do lado da Ryan Sinclair, que é a dupla dela, e apareceu ali o Vanity Project, que não sei o que, tava conversando ali com elas. E aí, na verdade nem foi o Vanity Project, acho que o Vanity Project estava conversando com o Charlie Dempsey e a Ryan Sinclair, e aí a Ryan Sinclair foi falar alguma coisa, e a Kendall Gray, ela estava pensando em algo. Ela estava com a mente dela em outro lugar. Isso pode indicar que ela também foi chamada para o Royal Rumble. Chamou muita atenção essa cena aparecer no NXT antes do Royal Rumble. Então, pode sim acontecer a gente ter um recorde de lutadoras da NXT aparecendo. A Kendall Gray é uma lutadora que a WWE está apostando muito, então é um nome aí que está brotando de surpresa que eu estou colocando aqui só por causa desse detalhezinho que aconteceu no show da NXT. Agora vamos prever o desempenho das lutadoras na luta, tá? E a primeira que eu quero falar é justamente sobre a Jordynne Grace, tá? A Jordynne Grace, que a WWE tá querendo empurrar como uma força dominadora, já puxou ela pro main roster, já jogou ela pra cima da Jade Cargill, e eu acho que ela só vai servir de alimento pra Jade, tá? Eu acho que ela não vai ganhar da Jade em um futuro próximo. Mas a Jordynne Grace, ela é a minha aposta para ser a Iron Woman, ou seja, a lutadora que vai mais durar tempo no ringue. Eu acho que a WWE vai querer dar esse cartaz para ela, para que ela possa ganhar um hype para a luta contra a Jade Cargill. E no final das contas a Jade Cargill vai derrotar ela, tá? Então, eu acho que a WWE tá ali preparando, organizando, ajudando a Jordynne Grace a ser conhecida pelo público, ganhar esse hype para poder servir de janta para Jade Cargill, tá? Minha aposta então para Iron Woman, a lutadora que mais vai durar tempo na luta, é a Jordynne Grace. Eu acho que ela vai bater o recorde do ano passado de 1h07? Não. Eu acho que esse recorde vai permanecer em pé. Se não me engano, esse recorde é da Io Sky hoje em dia. Mas teve a Io Sky, a Liv Morgan e a Roxanne Perez, as três duraram 1h07, 1h06 e alguma coisinha na luta. Agora vamos falar da lutadora com mais eliminações, tá? Eu acho que a lutadora com mais eliminações é aquela lutadora que a WWE ela quer empurrar como a maior força dominante atual da companhia, tá? Ela já fez isso lá no passado com Brock Lesnar, com Roman Reigns, já fez isso com Nia Jax, com Rhea Ripley. Eu acho que esse ano eles vão fazer com uma lutadora que deve voltar, e se a Paige não voltar, essa vai ser a lutadora que vai ter o maior pop da noite. E nós estamos falando da Bianca Belair. Bianca Belair, que está quase um ano fora da companhia, para quem não lembra, ela quebrou o dedo na luta de Triple Threat contra a Rhea Ripley e a Io Sky na WrestleMania 41, e desde então ela está fora da companhia, ela está fora da WWE. Tudo indica que ela vai voltar, ela é inclusive uma das favoritas na casa de apostas, e eu acredito que ela vai ser colocada como essa mega força. Quando ela entrar, ela vai causar um salseiro e vai eliminar uma renca de gente, tá? Então, assim, a Bianca Belair é uma lutadora que me empolga muito. Ela tem uma persona bem interessante, fala bem no microfone, e assim, a grande qualidade dela é a qualidade dela no ringue. E ela tem movimentos que nenhuma outra atleta no mundo hoje tem, ou pelo menos na WWE. Tá? Então, assim, a Bianca é realmente uma força da natureza. É muito legal de vê-la lutando. Eu sinto muita falta dela. E vamos ver, eu acredito que ela vai ser a lutadora que vai sair com mais eliminações do Royal Rumble feminino. Agora, as duas finalistas, na minha opinião, são as lutadoras que eu coloquei na minha tier list, tá? Se você viu a minha tier list, aonde eu aloquei todas as lutadoras no roster da WWE na posição de favoritas, possíveis e tudo mais, você já sabe que elas duas são as minhas favoritas para luta. E eu tô falando da Liv Morgan e da Bianca Belair, tá? A Liv Morgan e a Bianca Belair são um caso que as duas têm histórias prontas para vencer o Royal Rumble. E eu acho que isso é muito importante. Quando a gente bota um lutador para vencer o Royal Rumble, o ideal é que ele tenha alguma história que possa ser encaminhada com um dos campeões. Você pegar um lutador do nada
para vencer o Royal Rumble e você não ter história construída, você vai ter que fazer alguma coisa. E às vezes é muito complicado, você tem dificuldade de fazer isso. Vide Stephanie Vaquer, que ganhou o título no WrestlePalooza, naquela luta com a Io Sky. E até agora a WWE tá com um problema sério para conseguir construir uma história de rivalidade com ela. Muito bem, dito isso, quais são as histórias? Muito simples. Liv Morgan, a história passa pela Judgment Day. A Raquel Rodrigues vai ter uma luta pelo título contra a Stephanie Vaquer. E é possível que a Liv Morgan, ganhando o Royal Rumble, se meta nessa luta. Tá? E aí, se metendo nessa luta, ou ela pode ajudar a Raquel Rodrigues a ganhar o título, e isso levar a Raquel tentar convencer a Liv a enfrentar a Jade Cargill, e isso poderia causar uma implosão da Judgment Day, ou a Liv Morgan atrapalhar a Raquel Rodrigues para ela enfrentar a Stephanie Vaquer, e aí isso acabar causando um salseiro gigantesco nesse main event, fazendo com que a Raquel e a Roxane Perez ataquem a Liv Morgan, fazendo com que ela vire face. Tá? Então, esse lado da história do Monday Night Raw, ele demanda um pouquinho mais de trabalho, mas é possível de construí-lo. E aí, a história para WrestleMania, basicamente, provavelmente, seria a implosão total e completa da Judgment Day. Tá? E aí, do lado feminino, seria a Liv Morgan se engalfiando com Raquel Rodrigues e Roxane Perez, talvez até com uma triple threat entre as três, para ver quem sairia como campeã mundial feminina. Já do lado da Bianca Belair, a história é fácil. É Bianca Belair e Jade Cargill. Não tem nem o que discutir. Lembrando que a Jade Cargill, ela tinha uma amizade com a Bianca Belair, elas foram campeãs de duplas em 2024, quando a Jade Cargill surgiu na WWE. Depois, a Jade Cargill sofreu aquele ataque da Naomi no carro, e a Bianca Belair sofreu muito com isso. Então a Jade, ela pode chegar e falar que a Bianca Belair ficou do lado da Naomi, que ela apoiou a Naomi, não quis saber dela, e aí você consegue colocar algo pessoal numa feud que é basicamente a campeã do Royal Rumble contra a campeã da WWE. Tá? É uma luta que a gente está esperando há algum tempo. Não sei se vai ser uma luta maravilhosa, mas eu sei que a Bianca Belair consegue carregar a Jade Cargill numa luta, porque ela é uma lutadora extremamente talentosa. Tá? Quem que eu gostaria que vencesse esse Royal Rumble? Cara, nenhuma das duas. Eu particularmente gostaria que quem vencesse fosse a Rhea Ripley, não só porque ela é minha lutadora favorita, mas porque eu gostaria muito de ver Rhea Ripley e Io Sky no main event da WrestleMania. Para isso acontecer, eu acho que o ideal seria que a Io se tornasse campeã mundial, vencendo a Stephanie Vaquer, e aí a Rhea Ripley resolvesse desafiar a Io por esse título e pela streak, o fato de que a Io nunca perdeu da Rhea numa luta 1 contra 1. E essa luta teria Star Power, na minha opinião, para ser um main event da WrestleMania. Quiçá main event da noite 2, tá? Eu acho que Rhea Ripley e Io Sky tem Star Power para ser main event, true main event da WrestleMania. Mas se não fosse true main event, pelo menos main event da noite 1. Se não for Rhea Ripley e Io Sky, eu não consigo ver Liv Morgan e Stephanie Vaquer ou Bianca Belair e Jade Cargill como main event nem da noite 1. Tá? E isso me deixa um pouco triste. Talvez Liv Morgan, Raquel Rodrigues e Roxane Perez tivesse Star Power para ser main event da noite 1 da WrestleMania. Queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que poderia ser. Mas Bianca Belair e Jade Cargill eu acho que não. Eu acho que não tem condições, tá? Então, assim, porque eu queria muito ver um main event feminino de novo na WrestleMania, eu queria que Rhea Ripley vencesse, tá? Poderia ser a Io Sky também? Poderia. Mas eu gostaria que fosse a Rhea, para que a Io fosse a campeã, a Rhea desafiasse ela, e aí a gente tivesse uma luta entre as duas valendo o título e a streak da Io no main event da noite 1 ou da noite 2 da WrestleMania. Então, pra mim, eu gostaria ou Rhea ou Io, mais a Rhea do que a Io, tá? Mas eu já sei que não vai acontecer, tá? Muito provavelmente não vai acontecer, vai ficar entre a Liv Morgan e a Bianca Belair. E, cara, é basicamente o giro de uma moeda, tá? É um giro de uma moeda e, assim, o que eu posso dizer das casas de apostas hoje? Elas estão virando dia a dia. Já recentemente, até recentemente a Liv Morgan era a favorita. Nos últimos dias a Bianca Belair virou a favorita. E hoje as casas de apostas já viraram para Liv Morgan de novo. Em algumas casas, em outras a Bianca ainda é a favorita. Tá? Então assim, tá completamente em aberto. Completamente em aberto. A Liv Morgan nunca venceu. A Bianca Belair já venceu o Royal Rumble. E eu acho que a WWE vai finalmente fazer com que a Liv Morgan saia como vencedora. Eu acho que esse vai ser o momento que a WWE vai cometer o crime e vai finalmente dar a vitória do Royal Rumble para Liv Morgan.
E isso vai permitir a que a gente tenha uma storyline em que a Raquel Rodrigues tente convencer a Liv a desafiar a Jade Cargill no SmackDown, liberando a Stephanie Vaquer para ela, para Raquel Rodrigues. E isso causaria uma confusão com a Liv Morgan talvez não concordando e aí sim gerando a implosão da Judgment Day. Tá? Eu não acho que a Bianca Belair vai sair vencedora. Eu acho que ela deve ficar em segundo lugar. A minha Final Two vai ser Liv Morgan e Bianca Belair. Mas no final das contas, a Liv Morgan ela vai eliminar a Bianca Belair mandando o Oblivion para fora. Tá? E, geralmente ela manda o Oblivion para dentro do ringue. Ela deve pegar a Bianca Belair, pegar no Oblivion e puxar para fora do ringue. A Bianca vai capotar para fora. A Liv Morgan vai se agarrar e aí ela vai conseguir vencer o Royal Rumble feminino de 2026. Agora vamos falar do Royal Rumble masculino e vamos falar primeiro dos lutadores que eu acho que podem aparecer na luta. Ao contrário do feminino, que a gente viu várias lutadoras que não apareceram na NXT, nós não tivemos nenhum lutador dentre os homens que não apareceu na NXT. Tá? Então todos eles apareceram por quê? Porque estão todos envolvidos com uma luta de escadas que vai acontecer no próximo dia 3 de fevereiro. Então todos estavam lá, mesmo os óbvios. Tá? Então eu vou citar alguns nomes de alguns lutadores que eu acho que podem estar nesse Royal Rumble, até mesmo representando outras companhias. Representando a TNA, o Leon Slater, né? Que nem da TNA, a gente já sabe que ele já tá meio que acordado com a WWE, assim como a WWE fez com a Jordynne Grace e com o nosso queridíssimo Joe Hendry, né? Em que a WWE aproveitou esse pessoal na NXT durante o tempo que estavam sob contrato da TNA, dizendo que eram da TNA, e aí quando venceu o contrato eles foram lá e contrataram os dois lutadores, tá? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o Leon Slater, sinceramente, e inclusive deve estar parte do acordo da WWE com a TNA, deve ser da TNA manter o título da Divisão X com ele, para que a marca da TNA continue sendo forçada a aparecer nos shows da WWE, o que é algo muito inteligente da parte do Carlos Silva, que é o presidente da TNA, tá? Para quem não sabe, Carlos Silva é português, não é brasileiro, tá? Então o Leon Slater eu acho que deve ser um lutador que deve aparecer aí no Royal Rumble vindo de outra companhia. Um outro lutador que foi citado até pelo Mike Santana lá no canal dele, que eu não tinha pensado, é o Mr. Iguana. Eu acho o Mr. Iguana possível, tá? Eu não acho que é uma certeza, mas se a WWE quiser causar uma comoção durante o show, durante a luta, e causar um momento ali com o fantoche, de repente o Finn Balor se mete na luta, o Finn Balor não tá previsto para participar da luta, mas vai que ele resolve se embrenhar na luta no lugar do Rey Mysterio, que talvez não lute, porque se lesionou a Vera no último show. Pode ser que a gente tenha Finn Balor com o Demonito contra o Mr. Iguana com a Larriesca, tá? Então pode ser que a gente tenha esse momento dos fantoches aí durante o Royal Rumble, que eu acharia sensacional. Eu adoro os fantoches na luta livre, tá? Então, eu não coloquei a imagenzinha do Mr. Iguana aqui, mas eu acho que também é uma possibilidade dele aparecer. Entre a galera da NXT, sinceramente, eu só vejo dois nomes participando, tá? Seria o Joe Hendry, que já participou do Royal Rumble, já participou duas vezes, inclusive. Uma como campeão da TNA e uma outra já contratado pela WWE. E o outro é o Ricky Saints, que é um ex-campeão da NXT e que deve ser um dos favoritos a vencer essa luta de escadas no próximo dia 3 de fevereiro pelo título vago da NXT. Tá? Eu não coloquei o Oba Fame aqui, porque, sinceramente, o Oba Fame já subiu pro main roster, né? Ele pegou o título da NXT, deixou no meio do ringue, deixou claro que ele tá subindo pro main roster, ele apenas ainda não foi alocado. Tá? Então, o Oba Fame eu não vou considerar como sendo NXT, eu vou considerar ele como main roster, então por isso que ele não tá nem aqui. A WWE já anunciou que ele vai estar no show, vai estar na luta, então nem me importei. Além disso, nós temos um lutador que tá todo mundo e a mãe dizendo que pode aparecer no Royal Rumble, né? Que pode voltar pra WWE depois de muito tempo. E é o Le Champion Chris Jericho, né? O Chris Jericho que tá vindo da AEW, só que ele ainda aparece no site da AEW, na parte de Alumni, né? Que são aqueles lutadores que já foram da AEW. Isso pode indicar que ele ainda tem alguma restrição contratual ali com a AEW que impede ele de ir para a WWE. Se esse for o caso, eu acho muito improvável que o Chris Jericho, o Y2J, Millennium Man, apareça nesse Royal Rumble, tá? Eu acho que é mais plausível ele aparecer como aquele cara com quem o Adam Pearce está falando no telefone. Inclusive, eu acho que essa história aí do Adam Pearce falando no telefone vai dar treta na luta, tá?
Eu acho que essa história aí ainda vai aparecer pra gente nos próximos dias, nos próximos shows aí. Isso aí não vai ficar barato, não. Isso aí vai se desenrolar agora, alguma história a longo prazo. Agora vamos falar da luta em si. Primeiro de tudo, eu acho que o Sami Zayn perde a luta contra o Drew, mas ele entra no Royal Rumble. E eu acho que ele vai ser o Iron Man. Eu acho que o Sami Zayn vai ser o lutador que vai durar mais tempo na luta. Por quê? Porque é interessante para a WWE que o Sami tem a maior quantidade de possibilidade de ele ser eliminado, né, de causar uma comoção com o público. Meu Deus, o Sami vai ser eliminado, não sei o que e tal. Eu acho que a WWE vai explorar muito isso. Então eu acho que é capaz de ele entrar nas primeiras posições e ser o lutador que este ano vai ficar mais tempo na luta, tá? Com relação ao lutador que vai ter mais eliminações, aí eu acho que a WWE vai dar essa pecha pro Bafemi. Eu acho que a WWE está preparando o Bafemi para ter o tratamento do Brock Lesnar. O Brock Lesnar, para quem não se lembra, estreou na WWE no Raw após a WrestleMania de 2002, WrestleMania 18. E ele entrou estraçalhando todo mundo. Ele estreou na WWE em março e 5 meses depois, em agosto, no SummerSlam, ele ganhou o campeonato mundial da WWE. E eu acho que a WWE está preparando o terreno para aprontar isso aí pra gente com o Obafemi. E eu acho que o caminho do Obafemi, ele vai ser o mesmo caminho do Brock Lesnar, via King of the Ring. Tá? O King of the Ring, ele dá o direito do lutador enfrentar o campeão de sua escolha no SummerSlam. E vai ser exatamente o mesmo caminho do Brock. Tá? Então, eu acho que a WWE está preparando ele para isso, e é por isso que eu não aposto no Obafemi para vencer a luta. Tá? Tem gente que está falando que o Obafemi pode ser vencedor, eu concordo que ele é um azarão, mas se a gente lembrar que o Jey Uso venceu no ano passado como um azarão, poderia acontecer do Obafemi vencer esse ano. Mas eu acho que aí seria forçação demais de pegar um lutador que acabou de subir pro main roster, já ganhar o Royal Rumble para chegar na WrestleMania e ganhar o Campeonato Mundial. Né? Aí seria para quebrar todos os recordes entre os homens, né? Lembrando que entre as mulheres, a Paige é a recordista tendo ganho o Campeonato das Divas na sua estreia no main roster. Agora vamos falar dos dois finalistas, na minha opinião, do Royal Rumble. E para mim, os dois finalistas vão ser dois caras que estão se envolvendo de vez em quando em confusão desde a WrestleMania. E essas pessoas são os dois mega favoritos das casas de apostas, Bron Breakker e Roman Reigns. Tá? Lembrando que o Roman ele estava para se voltar contra o Seth Rollins no Raw After Mania, quando o Bron Breakker deu um spear nele e se revelou como sendo um novo Paul Heyman Guy. E dali pra frente, o Bron e o Paul Heyman, o Bron e o Roman Reigns se envolveram em várias situações. Eles, inclusive, fizeram uma luta, né? Jey Uso e Roman Reigns contra Bron Breakker e Bronson Reed no SummerSlam. Tá? Então eu acho que essa continuação dessa história vai acontecer aqui. Vai ser meio que uma passagem de tocha se o Bron Breakker ganhar e eliminar o Roman Reigns. O fato é que nós temos duas situações muito distintas aqui. No caso do Bron Breakker, nós temos uma história muito bem estabelecida. O Bron Breakker vencendo, ele vai continuar liderando a Division para o futuro, ele vai enfrentar o CM Punk pelo campeonato do Monday Night Raw e vai vencer esse campeonato no WrestleMania, não tem nenhuma dúvida disso, tá? Então o caminho, a jornada do Bron tá traçadinha, certinha. E isso seria para depois, quando o Seth Rollins voltasse, ter uma feud entre o Seth Rollins e o Bron Breakker. Possivelmente até mesmo com o Seth Rollins voltando, fazendo a Division se voltar contra o Bron Breakker, e aí o Bron se tornaria face e o Seth Rollins continuaria comandando a Division, agora focando seus esforços no Bronson Reed e no Logan Paul com o Austin Theory como terceira roda. Tá? Então eu acho que essa é uma grande possibilidade de futuro. É uma história que cativaria o público nos próximos meses e que com certeza chamaria a atenção. Só que o Bron Breakker, ele tem uma desvantagem. Ele tá enfrentando o chefe da tribo, que é o cara, a aura em pessoa, né? O Roman Reigns, ele não tem aura, ele é a definição de aura. E assim, o Roman é aquele cara que tá num patamar de lutador hoje, e ele conquistou isso, tá? Porque no começo da carreira dele como Big Dog, todo mundo odiava ele. Mas ele chegou num patamar na carreira que ninguém vai se importar se ele for campeão mundial de novo. Ninguém vai se importar se ele vencer o Royal Rumble de novo. E o Roman, ele tem uma questão do passado dele. Ele venceu aquele Royal Rumble de 2015, medonho,
em que o público se voltou contra a luta quando o Daniel Bryan foi eliminado na 12ª posição. Ele foi o 12º lutador eliminado, no meio da luta, assim, e teve 10 minutos de luta. Sendo que o Bryan era o favorito de muita gente para vencer aquele Royal Rumble. E aí o público dali pra frente começou a vaiar a luta interminavelmente, e quando o Roman ganhou, o público foi, assim, foi a desgraça, né? O pessoal saiu xingando ele. Nem o The Rock vindo pro ringue conseguiu salvar o Roman Reigns de tomar uma vaia monstruosa e antológica. Então, essa vitória nesse Royal Rumble serviria para compensar aquela desgraça que aconteceu em 2015 e dar ao Roman um momento definitivo como vencedor do Royal Rumble. Tá? Então, assim, como o Roman já está em final de carreira, mas ainda tem muito gás no tanque, e o Braun está no comecinho da carreira dele, ele pode encarar uma derrota, isso poderia nos levar a crer que a WWE pode resolver dar a vitória ao Roman agora. E ele também tem uma história muito fácil de ser explorada. É ele CM Punk, né? Considerando que os dois se engalfinharam junto com Seth Rollins no ano passado. Os dois se odeiam, os dois se detestam. O Roman viria e desafiaria o CM Punk pelo campeonato mundial da WWE, o campeonato mundial peso pesado, o campeonato do Monday Night Raw. O Roman poderia ir enfrentar o Drew? Poderia, mas eu acho que tá mais realmente para CM Punk e Roman Reigns. E aí o CM Punk perderia de novo. O Roman Reigns iria ganhar esse campeonato que ele chamou de campeonato dos perdedores alguns anos atrás. Dito isso, a pergunta é: quem que eu escolho para vencer? Bron Breakker ou Roman Reigns? Eu não sei. Eu acho que essa é a primeira vez que eu faço um vídeo de prévia em que eu entro na gravação do vídeo e eu não tenho a menor ideia de quem escolher. Porque o óbvio é o Roman Reigns, mas o Bron Breakker me intriga mais. Eu acho que a história do Bron Breakker me intriga mais e liberaria o Roman para fazer uma luta contra o Cody Rhodes. Uma luta que a WWE estava querendo fazer pelo título, mas aí desistiu. Pode resolver fazer de novo, né? Então, eu acho que a gente fica numa situação muito engraçada com relação à definição de quem vai vencer. Porque qualquer um dos dois é uma escolha lógica. Tanto a coisa tá tão séria que nas casas de apostas os dois estão empatados. Tá? Os dois estão literalmente empatados. Não tem uma. O pessoal não sabe em quem escolher. Em algumas casas o Braun tá na frente, em algumas outras casas o Roman tá na frente, em algumas casas os dois estão literalmente empatados, pagando 2-1. Tá? Então, dito isso, eu vou votar com o que eu acho que é o melhor para o longo prazo. Por quê? Eu acho que o Braun tem tempo ainda. O Braun, ele tem tempo ainda. Ele é novo, ele é jovem e ele pode vencer o Royal Rumble no futuro. Quantos anos o Roman Reigns tem para vencer o Royal Rumble? Quantos anos ele tem para se posicionar legitimamente como vencedor do Royal Rumble? Poucos. Então eu acho que apagar aquela desgraça de 2015, o momento seria esse. E o Roman Reigns tem uma história para poder desafiar o campeão mundial, o CM Punk. Foi fortuito, o título estava com o Seth Rollins. Aliás, Seth Rollins e Roman Reigns também fariam total sentido. CM Punk e Roman Reigns também faz. Só que sem o envolvimento da Division. E aí a pergunta que ficaria é: o que fazer com esse cara? Né? E aí eu tô pensando como Booker. Né? Eu tô pensando aqui. Se eu sou o Booker da WWE, qual é o caminho que eu adoto? Eu pego o Bron Breakker e coloco como vencedor do Royal Rumble e me viro numa história para o Roman Reigns? Ou eu dou a vitória para o Roman Reigns e me viro numa história para o Bron Breakker? Eu consigo me virar numa história para o Bron Breakker só se o Seth Rollins voltar a tempo da WrestleMania. Se o Seth Rollins voltar a tempo da WrestleMania, a luta está traçada. Seth Rollins versus Bron Breakker pelo domínio da Division. E essa luta não precisa de título. Essa é que é a maravilha. Esta luta não precisa de título. Seth Rollins e Bron Breakker não precisa de título. Roman Reigns poderia enfrentar o Cody Rhodes? Poderia. Mas as notícias que estão vindo da gringa é que a WWE já teria desistido dessa luta de novo.
Tá? E, aliás, eles nem sabem o que fazer com o Cody Rhodes no momento. Bem possivelmente, eles vão colocar o Cody Rhodes junto com o Jacob Fatu para enfrentar o Drew McIntyre. Se esse for o caminho, o Roman ficaria sem nada. Então, eu vou ser arrojado e vou contra a aposta que eu estava pensando em fazer. Na minha cabeça, até a gravação desse vídeo, eu ia colocar o Bron Breakker. Eu tava confiante, o Bron Breakker estava encurtando as odds. A história parecia estar caminhando para o Bron Breakker vencer esse Royal Rumble. Na verdade, a minha aposta não era ele. Quem conhece meus vídeos de meses atrás, a minha aposta era o Sami Zayn, mas o Sami Zayn perdeu força nos últimos tempos. Então, até a gravação desse vídeo, eu ia botar o Bron Breakker como vencedor do Royal Rumble. Pois bem, no momento da gravação desse vídeo, e essa opinião pode mudar até o Royal Rumble, tá? Ela pode mudar. Ainda temos o SmackDown, tá? As odds ainda vão flutuar. Eu ainda tenho até o Daniel Mizanimi me mandar mensagem pelo WhatsApp para mandar a minha aposta para ele. Mas no momento da gravação desse vídeo, quarta-feira, à noite, a minha aposta para vencer o Royal Rumble é o Roman Reigns. E aí o booking será Roman Reigns versus CM Punk pelo Campeonato Mundial. Bron Breakker versus Seth Rollins, torcendo para o Seth Rollins voltar pelo domínio da Division. E lá no SmackDown, a treta vai se resolver lá na Elimination Chamber. E nós teríamos Drew McIntyre, Cody Rhodes e Jacob Fatu numa Triple Threat por esse campeonato. E aí, neste cenário que se aponta, eu diria que seria o cenário perfeito para CM Punk e Roman Reigns fazerem o True Main Event da noite 2, né, o True Main Event da WrestleMania, e nós temos uma luta pelo título feminino na noite 1, porque eu acho que eles poderiam colocar Drew, Cody e Jacob abrindo a noite 2 ou abrindo a noite 1, e aí fazer o Drew manter o título. Tá? Porque a WWE, quando o Rio vence, eles gostam de fazer isso abrindo o show. Eles não gostam muito de fazer isso fechando o show. Apesar de que o Jay venceu o título no ano passado. Mas enfim, essa é a minha aposta. Cara, eu tenho a ligeira sensação que eu vou errar tudo. Mas, quando a gente bota a cara a tapa gravando conteúdo, é isso que a gente tem pra hoje. Então, a minha aposta para vencedor do Royal Rumble de 2026 é a aposta óbvia, menos para as casas de apostas, Roman Reigns vencendo o Royal Rumble de 2026. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Eu tenho certeza que vocês estão tão divididos quanto eu. Coloquem aqui nos comentários quem vocês acham que vão vencer as 4 lutas do show desta semana. Lembrando que o Royal Rumble desse ano vai começar às 4 horas da tarde. Vai ser transmitido lá da Arábia Saudita. A nossa live vai começar às 3 horas da tarde. E, surpreendentemente, eu não consegui a agenda com a galera, então vai ser uma live raiz aqui no nosso canal. Então vamos ver se mesmo fazendo uma live raiz a gente consegue quebrar o recorde de audiência das nossas lives, que foi na aposentadoria do Cena, com 900 pessoas durante a luta e 1.511 pessoas no over. Eu conto com vocês para estarem com a gente, para a gente tentar quebrar todos os recordes de lives do nosso canal, beleza? Desde já, meu muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de continuar nos ajudando, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixando seu hype e, acima de tudo, assistindo e maratonando todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente, beleza? Vou deixar várias opções aqui na tela para vocês. Eu conto com a audiência de vocês. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.